Olá, muito bem. Agora nós vamos fazer aqui a configuração, clicando na catraquinha de equipamentos. Vamos ver como é que a gente lida com essa parte importante do processo dentro da sua gráfica. A gente pode clicar aqui em equipamentos ou aqui. Pronto, aqui está a lista de equipamentos da gráfica medida aplicada, que é a gráfica que a gente tem, que a gente usa como laboratório para poder criar e desenvolver esse projeto do aplicativo medida aplicada. Então, nós trabalhamos na prática, dentro do medida aplicada a aplicativo, o que a gente faz na gráfica medida aplicada. Então, todos esses equipamentos aqui são reais. Vamos lá. Vamos adicionar um equipamento. Vou adicionar aqui impressora Workforce A4. Tinta pigmentada. Essa impressora, ela imprime até 22 por 32. É importante colocar o formato máximo que ela imprime para poder fazer os cálculos na hora de precificar um trabalho, um serviço gráfico. Aqui o formato comum, mais comum que a gente imprime nessa impressora é o A4. Então vamos colocar aqui A4 e especificações adicionais. Eu vou colocar só que ela é tinta pigmentada. No caso, se você tiver outra e for tinta corante, então você vai cadastrar outra impressora com a tinta corante. Mas o importante é que você cadastre todos os equipamentos do seu negócio, da sua gráfica. Isso vai influenciar diretamente na precificação. Por quê? Porque os equipamentos têm um tempo de depreciação. Então é importante que esse tempo seja calculado para ele entrar na precificação, para você poder ter um lastro, ter condições de no futuro fazer uma troca do equipamento, ou comprar um equipamento novo, ou até uma manutenção. Então isso é extremamente importante. Um dos processos mais importantes de todo o sistema e de toda a sua operação é o cadastro dos equipamentos. Então vamos lá. Valor de aquisição, R$7.000. Valor de revenda. Eu costumo colocar para padronizar 10% do valor de aquisição. Mas você pode colocar, pela sua experiência aí, o valor que você achar necessário. Tem gente que não vende nunca uma impressora, que ela vai até o final da sua vida, quando ela não servir mais para nada nem para ninguém. Mas, para fins de cálculo de orçamento, a gente fez um estudo aqui durante muito tempo, e você colocar 10% do valor vai ficar, assim, bastante, digamos, confiável para você precificar o seu serviço. Durabilidade, eu costumo colocar para impressoras 5 anos. Aí você pode perguntar, Euler, mas eu tenho uma impressora aqui que já tem 8 anos e ainda está rodando. Tudo bem. A gente coloca uma média e não um valor assim exato, porque ninguém sabe ao certo o futuro de um equipamento. Pode ser que ele dê problema com um ano, um problema grave, pode ser que ele dê problema com 5 ou 8 anos. Então, em média, para fins de precificação, a gente coloca uma durabilidade para impressoras de 5 anos. Digamos que entra um serviço e eu vou ativar aquele equipamento naquele momento. Então, eu coloco o valor de setup para calcular essa ativação. Como é que funciona esse valor de setup? É assim, eu coloco para impressoras algo em torno de R$5, por 2 motivos. Um, para ajudar na depreciação, no pagamento da depreciação. Esse dinheiro, não sei, às vezes na sua gráfica é diferente, mas aqui na nossa gráfica, o que a gente faz? A gente pega o valor de setup dos equipamentos e coloca numa conta separadinha, numa poupança, e esse valor ele vai ser usado justamente para uma eventualidade, uma possível manutenção, ou se não der manutenção, o valor vai crescendo, crescendo, e ele vai nos ajudar a adquirir outro equipamento no futuro. Então a gente coloca esse valor de setup aqui. Como é que ele procede na precificação? É assim, se você calcular um serviço de R$60, usando essa impressora, ele vai calcular os R$60 mais 5 do setup. Se o serviço for de R$90, ele vai calcular os R$90 mais 5 de setup, vai ficar 95. Esse valor de 5 não altera conforme a quantidade do serviço, ele é apenas para startar o equipamento. Então é isso. Outra coisa, aqui, quando a gente cadastra um novo equipamento, esse equipamento não está sendo pensado para copiadora. Não é que, eu vou tirar uma cópia, ou vou fazer uma impressão só para um cliente, e eu vou cobrar de setup R$5. Não, não é isso.
Copiadora é copiadora, tem uma precificação diferente de serviços gráficos. Não tem como misturar, senão vai dar errado. Ou o serviço gráfico vai ficar muito caro, ou a copiadora vai ficar muito barato. Então, não tem como misturar as duas coisas. Aqui nós estamos tratando de serviços gráficos. 10 blocos de pedido, 10 blocos de orçamento, 50 blocos, blocos formato A4, formato A5, formato A6, formato 9. Então, a gente considera, quando a gente cadastra um novo equipamento, seja uma impressora, uma CNC ou uma guilhotina, a gente considera que esse cadastro ele é usado para calcular serviços em média e grande quantidade. Nunca, assim, nunca comparar com uma copiadora ou um corte na laser ali, digamos, separadamente, muito simples. Então, a proposta de cadastrar os equipamentos é para serviços, de um modo geral, de médio e grande quantidades. Então, vamos lá. Aqui, após colocar a depreciação e setup, a gente vai dizer como este equipamento cobra. É como que, quando você vai precificar aqui no sistema, como é que esse equipamento cobra? É por metro? É por centímetro? É por quantidade? É por unidade? Então, no caso de impressoras, a gente coloca aqui por impressão. É o custo A3 ou A4. Mas tem o ofício, que é o 22 por 32, chamado formato 9 nas gráficas que trabalham com offset, que é maior do que o A4. Isso não vai fazer diferença no seu orçamento, porque o A4 e o 22 por 32 vai ter praticamente o mesmo custo para você. Então, como essa impressora não imprime A3, eu vou colocar aqui, a gente fez um estudo e colocamos a 5 centavos cada impressão para serviços gráficos. Aí relembrando, Euler, mas eu cobro aqui R$ 2 numa impressão se o cliente chegar. Aí é copiadora, é completamente diferente. Se você jogar isso para dentro do cálculo do seu serviço gráfico, você não vai conseguir competir no mercado. O seu custo vai ficar muito alto e você não vai ter uma realidade para competir no mercado. Então, 5 centavos a gente já testou, já fizemos vários orçamentos, pegamos vários serviços, configurando dessa maneira aqui. Aí uma outra pergunta que você pode estar se fazendo. E o papel? 5 centavos só cobre o custo do sulfite 75 gramas, por exemplo. Sim, concordo. Só que 5 centavos aqui não entra papel. Na precificação, o papel vai entrar em outro modo, na parte de material, e não nesse contador aqui do equipamento. Então aqui é fora papel. Estamos calculando aqui tinta, no caso da tinta pigmentada, e considerando que o nosso equipamento tem book, então fica extremamente barata a impressão nesse equipamento. Então, configurado aqui como o equipamento cobra, vamos para a categoria de uso. Aqui nós vamos vincular essa impressora em qual categoria que ela pode entrar para a gente fazer a precificação. Comunicação visual, ela pode entrar? Aqui a gente coloca que sim. Por quê? Porque de repente a gente imprime um adesivo vinil A4 e para montar uma plaquinha de informação, uma plaquinha de setor, alguma coisa assim. Nós já fizemos várias aqui com impressão na Workforce e colada no PVC expandido de 5 milímetros para algumas empresas. Então, entra na comunicação visual. Serviços gráficos, sim. Personalizados, também pode ser que a gente possa ter que usar algum adesivo para fazer algum tipo de personalizado. É mais difícil, mas pode acontecer. Serviços terceirizados, não, porque a gente não usa esse equipamento para vender serviço para terceiros. Corte e gravação, também não. Seria o caso se a gente estivesse colocando aqui, cadastrando uma CNC. Copiadora, sim. Agora que nós colocamos os vínculos da categoria de uso, vamos vincular esse equipamento aos tipos de serviço. Ou seja, quando você for precificar, só vai aparecer essa impressora se você precificar aquele serviço que você vinculou a ela aqui, para não ficar aparecendo impressoras ou equipamentos que não tem nada a ver, por exemplo, com bloco ou talão. Na hora de você escolher o equipamento para precificar um bloco ou talão, não ficar aparecendo CNC e outros equipamentos que não tem nada a ver com esse serviço, uma prensa plana, prensa cilíndrica e por aí vai. Então, na comunicação visual, essa impressora a gente pode até usá-la para comunicação interna. Externa, não, mas interna, sim. Aonde? De repente, um adesivo num totem interno, uma placa de setor, displays,
Plotagem e adesivação, não, porque aí seria o caso do equipamento, uma plotter de impressão, vinil. Letras recortadas também não, letras caixas não. Painéis decorativos, sim, é possível. Murais, é possível. Letreiros iluminados e backdrops, também não. Então, aqui, em comunicação visual interna, nós vinculamos a esse tipo de serviço. Na comunicação externa, a gente não usa essa impressora, então a gente não vincula. Em serviços gráficos, nós vamos vincular a blocos e talões, fichas em geral e etiquetas de papel. Nesse caso aqui, que é um exemplo, é lógico que tem mais serviços que ela pode ser vinculada aqui, como é o sistema para eu gravar os tutoriais, eu não coloquei todos os serviços aqui que é possível fazer nela, aqui é apenas para exemplificar. Então, por que panfletos papel couché? Não, porque a maioria, ou quase todos sabem que impressora jato de tinta não imprime em papel couché. Aqui seria o caso de quando a gente for cadastrar uma Konica Minolta ou uma Xerox, uma impressora Ricoh a laser. Então não é o caso. Em agendas e cadernos, está aqui dentro de impressos. Agendas com data, sim. Livretos grampo canoa, também. Em personalizados, credenciais para eventos, sim. Muita gente fala que credenciais para eventos é serviço gráfico e não personalizados. Então, eu gosto de tratar como personalizado, porque tem uma questão do cordão, tem assim vários, às vezes tem variável dentro do serviço. Então, assim, eu gosto de tratar como credenciais, mas se você pesquisar credenciais, ele não é um personalizado, mas aqui a gente gosta de separar como personalizado. Isso vai de cada um. Normalmente ele ficaria na categoria de serviços gráficos. Sublimação, em geral, não. Brindes, canetas personalizadas? Não. Copos de acrílico? A gente coloca aqui sim, porque aqui nós já fizemos várias vezes adesivos e colamos em copo de acrílico para entregar para o cliente, uma festinha, alguma coisa assim. Como a gente não tem o serviço de transfer, então a gente não oferece esse serviço, o cliente aceita o adesivo no copo de acrílico e a gente vende para ele. Por isso que eu estou colocando aqui em copos de acrílico. Squeezer não, Squeezer eu não faria com adesivo impresso na WF. Hoje temos, tanto para copos de acrílico como para squeezer, a possibilidade do DTF UV. Então, feito isso, todas essas configurações que são feitas apenas uma vez para cada equipamento, depois não precisa fazer mais, o que você pode é editar. De repente, você, ao longo da trajetória do uso do sistema, você resolve aumentar o valor do setup, que é um valor meio simbólico, mas que aqui para a gente leva bastante a sério, que a gente deposita numa conta, como eu falei anteriormente, separada, e não mexe nesse valor, que é justamente para ajudar nos equipamentos. Então, todo setup que a gente deposita nessa conta, depois a gente usa para qualquer equipamento que der problema, não especificamente para esse equipamento aqui. Então, se der um problema na CNC, a gente tem um lastro, tem uma poupança para poder fazer uma manutenção. Se der um problema na guilhotina, a gente tem um lastro e uma poupança para poder fazer essa manutenção. Então é isso. Vamos clicar aqui em adicionar. O sistema vai adicionar esse equipamento. E aqui está ele, ó, WF-A4. A depreciação mensal dela é R$ 105,00. Significa que usando ou não usando todos os meses, essa impressora vai custar R$ 105,00. Isso é por mês, tá? E aqui você pode olhar o seu cadastro, os detalhes do equipamento. Aqui você pode duplicar esse equipamento e alterar, por exemplo, se você vai cadastrar uma impressora parecida, ou até uma outra Workforce que você comprar igual, basta você duplicar aqui e dar um outro nome para ela, Workforce 2, Workforce 3, ou pigmentada e corante, e por aí vai. Aqui você pode editar, né, qualquer valor, ou mudar a forma de como o equipamento cobra, e vincular a outros serviços que você possa ter cadastrado aí no sistema, e tudo mais. E aqui você pode deletar esse equipamento. Quando que isso pode ocorrer? Se você vender o equipamento ou se ele quebrar definitivamente, você não for mais usar. Se você não repôs o equipamento, você pode deletar ele aqui. Pode não, você deve deletá-lo. Então é isso sobre o cadastro de equipamentos. Para cada equipamento vai ter um vínculo diferente, e para cada equipamento vai ter uma categoria de serviço diferente. Você não vai colocar em uma prensa plana a categoria de serviços gráficos. Isso é bastante óbvio. Então, até o próximo vídeo. Valeu!